mas uma eutanásia disfarçada, né? Gravíssimo isso. Para saber mais sobre esses últimos passos da CPI, nós convidamos o senador Rogério Carvalho, do PT, que é suplente da CPI, sempre muito presente nas discussões. Senador, bom dia. Muito obrigada pela sua presença aqui no Conexão. Bom dia, Leilane. Bom dia, Valdo Cruz. Satisfação para vocês. Bom, eu começo lhe perguntando exatamente sobre essas denúncias envolvendo a Prevent Senior. A gente viu aí o senador Otto Alencar fazendo essas denúncias gravíssimas e a gente amanhã vocês vão ouvir a advogada dos médicos, os médicos que fizeram as denúncias sobre essa rede de plano de saúde. Certamente vocês esperam um depoimento revelador. Ao contrário de muitos depoimentos, essa advogada deve falar de que maneira ela pode contribuir. O que vocês esperam desse depoimento de amanhã? Bom, espera que ela apresente documentos e dados sobre, primeiro, sobre a mudança do código de informação da doença que levou os pacientes à morte. O paciente entrava no hospital com diagnóstico de Covid e saíam, morriam e tinham um diagnóstico diferente. Então, uma tentativa de esconder a causa mortis ou a causa que deu origem à morte do paciente. O paciente tem Covid, sai da Covid, mas morre pelas complicações da Covid. Então, ao invés de colocar o CID referente à Covid, colocava um CID diferente, que é o código que representa a doença que levou o paciente a óbito. Tem denúncias de que o Dr. Asper, que é do Instituto de Pesquisa da Prevent Senior, que fez vários testes terapêuticos sem autorização do Conselho Nacional de Ética na Pesquisa, como, por exemplo, tratamento com células-troncos, heparina inalatória, aplicação de ozônio, uma série de procedimentos não reconhecidos e não testados e sem nenhuma comprovação científica sendo utilizadas em pacientes, na maioria das vezes sem autorização, e mesmo que tivesse autorização de familiares, era preciso ter autorização para ser experimental de alguma organização com fé pública, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Ética na Pesquisa, porque envolve seres humanos. A outra questão muito grave que foi apontada já pelo senador Otto Alencar é que a maioria dos pacientes, eles, depois de um certo tempo de UTI, independente deste paciente ter ou não viabilidade, eles eram colocados no tratamento paliativo, ou seja, em cuidados paliativos, que são cuidados para dar uma morte confortável a esses pacientes. Só que isso é um dilema ético muito grande, ou seja, você não pode, baseado somente na vontade e na desocupação do leito, você tirar um paciente do tratamento específico que ele está, intensivo, e colocar num tratamento paliativo, que é um tratamento, na verdade, de cuidados especiais, sem as terapêuticas necessárias para manter o indivíduo, o paciente, lutando pela própria vida. Então, esse é um caso muito grave e a gente espera que isso seja apresentado. Sem contar a obrigatoriedade daquilo que ficou famoso no Brasil, que é o tratamento off-label, de que os médicos têm autonomia para prescrever junto ao seu paciente. Na verdade, os médicos eram obrigados a fazer tratamento precoce com todos os pacientes, independente se tinha ou não Covid. Então, eles adotaram como teste terapêutico para todos os pacientes que tiveram gripe, que tiveram outras patologias, o tratamento precoce, como prevenção para a Covid e como tratamento para a Covid. Então, nenhum dos dois casos, nem para prevenção, nem para o tratamento da doença, esse tratamento precoce mostrou algum grau de eficácia. Portanto, é outra situação muito grave, além do assédio moral
que os trabalhadores daquela instituição sofriam de diversas naturezas, e um deles é essa obrigatoriedade de fazer tratamento definido pela direção do hospital. Então a gente espera que essas denúncias todas sejam formalizadas e dados sejam apresentados no depoimento da advogada que representa um número significativo de médicos e de profissionais que atuaram na Prevent Senior e nos hospitais vinculados a ela. Muito bom dia, Burnier, aqui de São Paulo. O seu colega Randolfo Rodrigues, nós mostramos um trecho de uma entrevista dele agora há pouco aqui no Conexão, ele dizendo que a CPI vai apresentar um relatório final robusto e devastador. E ele também coloca uma certa dúvida de integrantes da CPI sobre o que será dali para frente, especialmente no que se refere ao trabalho da Procuradoria-Geral da República, que é o que se espera dela, que transforme o relatório em denúncia. E que, se isso não acontecer, a CPI pode acionar diretamente o Supremo Tribunal Federal ou a Justiça. O senhor também tem dúvidas sobre o comportamento futuro aí da PGR em relação ao relatório? Não, eu acho que a PGR é composta por um corpo de procuradores e acho que eles terão responsabilidade em relação às denúncias que são muito graves, né? Nós temos denúncias que implicam agentes públicos, agentes que são privados e que deram apoio às iniciativas do governo e ações do próprio presidente. Então, aquilo que é crime de responsabilidade do presidente tem que ser avaliado e precisa de autorização da Câmara dos Deputados, está na mão do Lira, né, que é o presidente da Câmara. Aquilo que são crimes comuns, crimes contra a saúde pública, crimes, até crimes de extermínio, esses crimes, eles precisam de uma atuação da Procuradoria-Geral da República. Alguns desses crimes foram cometidos por pessoas que não têm fórum especial, então tem uma diversidade de agentes do Ministério Público que podem tomar iniciativa. Contra o presidente, o que pode ser feito agora são as apurações sobre os diversos crimes de responsabilidade cometida por ele, que precisa de uma autorização do presidente da Câmara, ou seja, ele precisa abrir o processo de investigação. As outras questões, o presidente só responderá depois que encerrar o mandato. Agora, ministros, secretários do Ministério, apoiadores do presidente que participaram de toda a concepção de um método de combate à pandemia, que na verdade não foi de combate, foi de expansão do contágio para a produção da imunidade naturalmente adquirida, que produziu a exposição, a infectação e a morte de centenas de milhares de brasileiros. Isso requer uma investigação e eu não acredito que o PGR vá ser negligente nessa questão. Eu prefiro apostar que a institucionalidade brasileira vai funcionar como deve, neste caso, que é um caso muito grave, que a sociedade está atenta para saber os desdobramentos da investigação. Agora, é muito grave o que a gente viu, porque, veja, em saúde pública, o comportamento coletivo, o comportamento da sociedade interfere no resultado de controle da expansão de uma pandemia. E o que a gente viu no Brasil é que a informação ela foi passada de modo a expor as pessoas à pandemia, a desacreditar medidas de controle da expansão da pandemia, e isso gerou, sem sombra de dúvida, centenas de milhares de mortes evitáveis e pessoas precisam ser responsabilizadas. Quanto aos crimes de extermínio que estão relacionados a Manaus, que foi feito teste terapêutico em toda a cidade, enquanto as pessoas morriam por falta de oxigênio, morriam porque brincaram com o isolamento social, ou seja,
boicotaram o isolamento social, as medidas restritivas, e que depois eles foram lá com Osmar Terra, Carla Zambelli, o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, instigar a população à desobediência ao toque de recolher, ao lockdown, e que depois venha esses crimes, eles precisam de uma atuação sem autorização e coletivo. Isso é um crime de extermínio, isso é crime contra a humanidade, assim como a Prevent Senior, e a própria atuação do presidente no combate à pandemia também pode ser caracterizado como um crime contra a humanidade. Então, esses crimes, eles devem ser denunciados por organismos, pela OAB e por outros organismos e por entidades, a tribunais internacionais, para que possam ser investigados, se aqui esses crimes não forem investigados. Então, existem várias possibilidades, mas eu prefiro apostar no trabalho da PGR, da Procuradoria-Geral da República, e nas procuradorias regionais dos diversos regiões do país, onde tem pessoas que se envolveram, que a Procuradoria-Geral possa fazer esse trabalho. Se não fizer, obviamente que a CPI tem que procurar outros caminhos para não deixar impune essa que é a maior tragédia humanitária, sanitária da história do nosso país. Senador Rogério Carvalho, bom dia. Aqui Camila. Pergunto para o senhor, tem um outro caminho aí que fala muito sobre suspeita de mortes e também desinformação, que é o caminho das fake news. E nessa semana está previsto o depoimento do empresário bolsonarista Luciano Hang. Pergunto para o senhor como que a CPI deve conduzir esse depoimento para que ele não seja um foco em uma tragédia pessoal e sim na suspeita que recai sobre o depoente de financiar informações falsas que podem ter gerado e, inclusive, aumentado essa tragédia. Olha, primeiro, a CPI teve acesso à parte do inquérito das fake news que o STF tem conduzido. Então, essas informações, elas servirão para que a gente possa, no depoimento do Luciano Hang, a gente poder fazer essa inquirição de forma qualificada, mostrando o papel das fake news na desinformação e na interferência do comportamento da sociedade, que levou a um comportamento de risco das pessoas e que levou à morte de milhares de brasileiros. Veja, saúde pública e informação caminham juntos. Se você orienta a população a ter um comportamento que coloca a sua própria vida em risco, você está contribuindo para o aumento da mortalidade, para o aumento do número de infectados, e a tragédia é o que nós vimos. Então, eu acredito que os dados que a gente tem sobre fake news vai nos orientar a colocá-lo no lugar certo como um dos grandes financiadores das fake news no Brasil, um dos grandes responsáveis por articular e parte desse gabinete paralelo que foi chamado, com influência sobre o presidente, com influência entre outros setores de apoiadores do presidente, e que contribuiu de forma decisiva para o que a gente chama de efeito Bolsonaro na sociedade, onde Bolsonaro foi mais votado, onde as pessoas acreditavam mais nele, mais pessoas morreram de Covid-19 por negligência, por autonegligência ou por acreditar, em decorrência disso, por acreditarem que estavam protegidos pela cloroquina, pela ivermectina, que também foi outra desinformação que foi massificada o tempo todo, inclusive pelo próprio presidente e pelas suas redes sociais e pelos canais financiados. E veja, tem um esquema muito bem orquestrado, não foi diretamente o presidente quem fez, ou a Secretaria de Comunicação quem fez o patrocínio. Esse patrocínio foi pequeno, mas as empresas patrocinaram sites para produzir desinformação como matéria jornalística desses sites, tentando passar credibilidade, o que é ainda mais perigoso
para a sociedade, porque parecia ter isenção, né? Só que essa isenção estava sendo mantida por um grupo de empresários, onde tem o Luciano Heng como um dos grandes suspeitos por essa ação. Senador Rogério Carvalho, bom dia, Valdo Cruz. Senador, voltando ao caso Prevent Senior, né? A CPI agora na reta final encontra esse caso que é escabroso, né? Hospitais que se transformaram numa casa de horrores, né? Aí eu pergunto ao senhor o seguinte, pelas investigações, você já tem algum dado mostrando que a Prevent Senior estava só tentando prestar serviço para o presidente da República e tentando ganhar com isso, ou teria alguma relação de pessoas ligadas ao presidente da República, ao governo do presidente Jair Bolsonaro, com essa empresa para ela colocar esse tratamento com medicamentos ineficazes em prática nos hospitais dela? As duas coisas, né? Nós, aquele gabinete paralelo, dialogava diretamente com o CEO da Prevent Senior, Pedro Batista, que deu depoimento na semana passada. Então, havia um diálogo permanente entre este gabinete paralelo, Paulo Zanotto e outros, com o Pedro Batista. E nas mensagens, eles passavam a ideia de que eles poderiam fazer tudo, porque o governo estava ao lado deles e eles poderiam agir livremente, que não haveria nenhum tipo de represália, né? Então, eu acho que essa questão está bem posta. Agora, um dado que me chamou a atenção das mensagens que nós recebemos dos pacientes e dos trabalhadores ao longo da oitiva com o Pedro Batista, o CEO da Prevent Senior, é que havia um alinhamento ideológico total dos proprietários e dos dirigentes da Prevent Senior com o governo Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, a Globo não podia estar as TVs nas salas de esperas da Prevent Senior, de qualquer estabelecimento, não podia estar ligado, porque a Globo, de alguma forma, fez questionamento ou apresentou o seu posicionamento crítico às ações do governo no combate à pandemia. Então, eles aboliram. Não tinha... só para vocês terem uma ideia do grau de atrelamento que a Prevent Senior tinha, em um atrelamento ideológico que está acima da questão sanitária, da questão da saúde pública, da clínica, que deve ser um instrumento bastante eficaz no cuidado aos pacientes, no respeito à vida, na luta para salvar todas as vidas. Então, também tinha esse componente ideológico muito forte, além da Prevent Senior ter utilizado do fato de entrar no hospital pessoas com Covid e ter uma taxa baixa de mortalidade por Covid, essa mudança no código que define a causa-mortes das pessoas que foram a óbito dentro da Prevent Senior ou nos hospitais da Prevent Senior, isso também elevou bastante, melhorou a imagem, construiu a imagem da Prevent Senior como sendo um lugar de grande resolutividade, e ela ganhou muito dinheiro neste período da pandemia. Então, todos esses fatores estão envolvidos e a principal questão é que tudo isso foi possível graças ao alinhamento político e ideológico deles com o gabinete paralelo, com o presidente da República, com o governo do presidente Bolsonaro. Senador Rogério Carvalho, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco no Conexão, pelas suas explicações, suas análises, avaliações. Um bom dia para o senhor, um ótimo trabalho, ótima semana. Muito obrigado, viu? Obrigado, Toninho. É uma grande satisfação participar com vocês. Um abraço. Obrigado.